Quem conhece acompanha o nosso jornal impresso, sabe que nós temos 2 colunas no jornal, que é para a gente lembrar as pessoas que fizeram e fazem parte da história do Guará. Uma das seções chama Personagens da Cidade. Pessoas que continuam fazendo parte da história, né? Fizeram e continuam fazendo. E continuam morando no Guará. E a outra seção chama Por Onde Anda, que a gente localiza as pessoas que fizeram parte da história do Guará e saíram daqui por algum motivo ou continuam aqui e saíram da vida pública. E hoje nós estamos recebendo uma dessas pessoas na sessão Por Onde Anda, a ex-deputada distrital Lúcia Carvalho, que durante muito tempo morou no Guará. Bem-vinda. Meus filhos foram criados aqui. Uhum. Tá? Bem-vinda, deputada. Sua companheira Lúcia Carvalho está aqui presente e atuante. Já acostumei te chamar de deputada, então eu vou te chamar de deputada. Pois não, Simone. E aí, como está, deputada? Tudo bem? Tudo. Tocando a luta, militando. Nós vamos daqui a pouco falar sobre isso, mas vamos começar te identificando. Tá? Lúcia Carvalho, eu vou te perguntar a idade, porque a gente pergunta para todo mundo. Ah, meu Deus. A que vocês acharem que eu tenho. Ah, tá bom. Então tá respondido. Tá. Você é de onde? Eu sou de Londrina, Paraná, mas vim para cá muito cedo, né? Vim trabalhar, fazer faculdade, então tive meus filhos, constituí família. Eu sou brasiliense. Tá. E foi quando? Eu vim em 71. 71, por que motivo? Para trabalhar. Tinha terminado o 2º grau e aí eu queria fazer concurso, porque no Paraná era só pistolão, né? Você entrava, era a família dos Richa lá, né? Que foram políticos muito tempo. Álvaro Dias, era esse povo que já mandava, cheguei né? a conhecer o Zé Richa. Então você sabe que eles mandaram no Paraná por muito tempo e eram muito queridos, mas era um coronelismo e eu queria a liberdade. Minha irmã já tinha vindo para cá, meu irmão, tudo para estudar, trabalhar, e eu segui o mesmo caminho. Tá. E aí você começou por onde? Trabalhar com o quê? Eu fui cuidar primeiro do meu sobrinho, fiquei 2, 3 meses que tinha acabado de nascer, e aí eu fui ser bibliotecária, trabalhar na biblioteca do SESI. Fiz um teste lá, e logo no ano seguinte eu já fiz para a Fundação Educacional, professora desde então, e trabalhando em várias áreas. Eu me lembro, a gente tinha tanta disposição, né? Eu me levantava às 5 horas da manhã, ia para o Gama da aula, que meu trabalho era minha atividade como professora era no Gama, e às 11 horas eu voltava, às 2 horas eu entrava no SESI e saía às 10 da noite. Caramba. E tudo de novo, e criando filho, mas assim, numa energia fora do comum, né? Falar em filhos, você falou em filhos, são quantos? 4 filhos e 2 netas. 2 netas. Isso. Ah, legal. E como é que começou a sua militância? Você começou como professora, e como é que começou essa sua militância política, né? Política, cultural, construção dos sindicatos professores. De liderança, né? Como é que isso continuou? Como é que começou? No SESI tinha um grupo de teatro, e nós, oficina Teatro Popular do SESI, onde inclusive aquele cantor Ney Mato Grosso fazia parte. Assim que eu entrei, ele estava saindo para São Paulo, que ele já tinha se revelado com uma voz muito bonita e não tinha campo em Brasília ainda para se lançar. Então ele saiu do Teatro Popular do SESI, Teatro Oficina, e foi nesse palco que eu conheci meu primeiro marido, o Morbeck, e nós montamos peças que criticavam o sistema, né? Então a farsa do delegado, né? Era um cordel que a gente adaptou e viajou pelo país, pelo interior de Goiás. E nesse meio de tempo eu também ajudei a construir a associação. Aí a gente mudou para Ceilândia, porque eu estava em Taguatinga, mudei para Ceilândia. E lá nós fundamos a União e Luta do PSUL e os Incansáveis da Ceilândia. E comecei a trabalhar também na Progente. Então eu saí do SESI e fui trabalhar na Progente, que era uma instituição que mobilizava a comunidade. Um passo para virar presidente do sindicato,
e um passo depois para ser deputada, porque sempre fui mobilizando, né? Trabalhando com muita gente, ajudando pessoas. Você foi eleita na primeira legislatura da Câmara Legislativa? Isso, 90. 1990. Isso, 1990. Tá, você se lembra com quem eram seus pares? Os 24 eu não lembro, não. Mas eu lembro Mas de muitos. alguns. Alguns, inclusive, já não estão Do mais PT aqui. são 5, né? Eram 5. Eu me lembro. Eu, Pedro Celso, o Magela, o Eurípides Camargo e o Asni Derrores. E o Asni Derrores. Éramos 5. Agora os demais, né? Eu lembro de alguns outros, Edmar Pirineus. Pirineus, esses dias me encontrei com eles, Zé Ornelas. Jorge Cauí. Jorge Cauí, que é dessa região aqui, né? Próximo. Do Núcleo Bandeirante. Isso. Ok. Você foi também a primeira presidente da Câmara Legislativa, a primeira mulher presidente da Câmara. No Brasil. No Brasil. Isso, porque tem... E você foi, só 2 mulheres foram presidente da Câmara Legislativa. Só você depois de Celina Leão. Celina, depois não mais, ninguém. Pois mas é um fato histórico, né? Você ter a sido primeira, a primeira sim, mulher a ser... No Brasil, a ser... 93, 94, é isso? Não, foi 96, 97. A primeira foi do Magela. O Magela foi quando o Cristóvão se elegeu, em 94. O Magela foi em 95, 96, presidente. Tá. E você foi... Você foi presidente no segundo mandato? Segundo mandato, isso. 96, 97. Você foi eleita 2 vezes, não é isso? 3. 3 vezes? 3 vezes. 12 anos parlamentar. 12 anos parlamentar. E uma vez fiquei suplente. E aí o Lula tinha, 2002, né, ganho a presidência. E eu fui trabalhar com ele no INSS, diretora do INSS, para reestruturar o INSS. Que naquela época o Fernando Henrique, o PSDB, já queriam fazer a destruição do INSS como uma assistência maior para todo mundo. Eles queriam deixar até quem ganhasse um salário mínimo. Só para... Então nós assumimos fazendo concurso, viajando pelo país para cada uma das regiões. E o INSS, ele distribui mais recursos para determinadas cidades, principalmente no norte e no nordeste, mais dinheiro que as prefeituras recebem, por causa do salário dos aposentados. Então o INSS irriga, né, principalmente nos municípios mais pobres. Dali eu fui trabalhar no Patrimônio da União. Trabalhei até 2013. Você foi chefe do Patrimônio da União, né? Isso, do DF. Tipo essa região aqui, né, para ser regularizada, do Guará, de várias áreas. Então eu trabalhei por 7 anos lá. Aí com a saída já começou aquele momento, né, de saída mesmo do governo. E aí eu fui trabalhar na iniciativa privada. Meu filho me chamou, ele tinha uma pequena empresa de prótese capilar, ele era calvo. E aí eu aprendi, então tem 10 anos que eu estou nessa área. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí você não quis também... Você chegou a se candidatar depois? Não. Não quis mais? Por que você não quis mais continuar? Porque eu gostei da área de criação, sabe? Foi uma opção não ser tão cobrada, de dirigir meu próprio negócio. E eu porque é difícil das pessoas se desligarem. Até hoje a gente vê deputados, inclusive da sua época, até hoje insistindo e se candidatando, como alguns agora que aconteceu. Foi. Que foram eleitos em 1990 e se candidataram agora. No caso, por exemplo, do Edmar Pirineus. Ele não conseguiu, né? Ele disse, não, estou candidato e tal. Zé Edmar já tentou outras vezes. E outros, né? Então, mas você não... Você tem que ficar na mídia, na verdade, né? Então, esses deputados, eles saíram da mídia e não tiveram um trabalho local. Como é que você volta? Você tem que ter essas duas coisas. Você tem que ter uma base forte. Por exemplo, eu sou conhecida entre os professores. Eu não digo que eu me elegeria, mas eu tenho lideranças que me reconhecem até hoje como uma pessoa que passou pelo sindicato, que passou pela Câmara, que fez muitas leis. Quer dizer, você não se dissociou desse... Não, do conjunto, e continuo militando. Eu elejo a diretoria que está lá é uma diretoria que eu tenho afinidade ideológica. E se um dia eu voltar, eu não volto distrital. Eu só voltaria federal, senadora, e tem que ser discutido com o grupo que sempre esteve comigo. Mas você ainda tem essa vontade? Não é vontade. Aí é uma questão de pensar, né, nos próximos anos, que eu acho que eu tenho muita vitalidade,
pouca mulher na política, Alci. É, Muito pouca. Não cresceu. Você vê, você Verdade. mesmo citou, É. a Câmara Legislativa já tem 90... tem 32 anos, né? E 32 anos. só duas mulheres a até cada hoje. 4 anos, né? É. E a quantidade de mulheres não cresce nem no... Quer dizer, cresceu um pouquinho agora, 5%. Foi. Mas assim, precisa crescer muito mais. É. Então, voltaria nesse sentido, e discutindo com grupos de professores, de mulheres. Gente, se eu perceber que é impossível, que é difícil, né, eu apoio alguém como venho fazendo nesses últimos anos. Você participou da campanha agora do presidente Lula, da eleição do presidente? Como? É. Não só do Lula, como, né, da Rosilene Correia para Senado, né, do Leandro Graz para governador, também a Érica, que foi eleita, minha deputada federal. Então, assim, eu sou atuante Quer dizer, na verdade, hoje você... e milito Então, você dentro não- do PT Bom, você não- e Ah, faço ótimo. campanha. E aí, como na minha empresa eu tenho assim uma carta de contato de mais de 1000 clientes que já passaram por mim, eu faço contato com eles, peço voto, entendeu? Então, eu não deixei de fazer política conversando com os meus clientes. Ah, tá. Na verdade, você está fora um pouco da opinião pública, mas você está fazendo um trabalho de bastidores, O tempo atuando. todo. Quer dizer, há a possibilidade, inclusive, de você assumir alguma coisa no governo ou você só voltaria para a política mesmo? Acho que eu não seria chamada como da outra vez, porque agora não é um governo puro do PT. Ah, certo. É um governo muito Bem mais plural, né? amplo. Então, essa amplitude faz com que a gente tenha que abrir mão, não postular para você ter outros partidos, inclusive de centro. Não é mais só os partidos de esquerda, né? É de centro-esquerda. Então, e eu acho bom isso. Que a gente fez um trabalho para resgatar a democracia e a inteligência desse país, porque o que a gente viu foi o país mergulhar numa profunda ignorância científica, moral, né, religiosa, tendenciosa, machista, misógina. Acho que teve tanto adjetivo ruim nesses últimos 4 anos que a gente está vendo as barbaridades que estão acontecendo aí nos protestos que os ditos patriotas estão fazendo pelo país. Não é? Vamos falar sobre o Guará, então? Vamos! Quando é que você morou aqui? Que coisa querida aqui. Olha, Eu me lembro quando você era Deixa presidente da eu- Câmara Legislativa, você morava aqui. deixa eu fazer minha trajetória. Brasília, Taguatinga, Ceilândia. Ceilândia, Guará. Aí eu já estava, quando eu vim para o Guará, eu estava presidente do sindicato, então eu tinha que ficar mais perto, não podia ficar assim numa cidade mais distante. Então eu vim morar aqui de aluguel e deixei minha casinha lá do Pessoa. Aí vendi minha casinha do Pessoa e com um empréstimo comprei uma ali perto na quadra 9, perto da estação ali do metrô hoje, a referência era Fundos da Feira. Então eu fiquei muitos anos aqui no Guará, meus filhos estudaram em tudo quanto foi escola aqui e a gente trabalhou algo que ainda nunca saiu do papel, que foi o Centro Metropolitano do Guará. Sim. Até hoje tem tudo construído, É. tudo autorizado. Mas ele e não depende da deslancha. via Interbras, né, que hoje vai se chamar, renomearam para Avenida das Cidades. Quer dizer, o Centro Metropolitano, o projeto continua, mas depende da implantação da Avenida das Cidades, que é aquele corredor rodoviário. Eu acho que você deixando o espaço, se não, né, eu acho que você tinha que já ir mapeando onde vai ser o prédio, que seria mesmo uma área central do Guará e que tivesse shoppings, Isso. parque cultural, Mas né? esse tivesse projeto permanece. teatro, cinema. Então, isso foi um trabalho que a gente deixou e Como nunca aconteceu. essa Avenida das Cidades ela, vai ser construída através de PPP, o governo vai ceder esses terrenos para a iniciativa privada em troca da construção. Da construção do que se determinar Da ser via feito será ali. construída e aí eles vão receber esses terrenos no negócio. Tá? Já tem um consórcio
brasiliense, formado por outras 8 empresas. Então está aprovado, falta só consolidar. Então o próprio governador Ibanez, na campanha, ele afirmou que durante o segundo governo dele, no início, ele iria lutar para poder implantar, para fazer. Isso então é um importante. projeto da época de vocês, né? Me lembro, do governo Cristóvão. Foi uma apresentação nossa, do nosso gabinete, e depois se ampliou. Assim como a gestão democrática nas escolas, depois se ampliou. O Cristóvão assumiu muita lei que a gente fazia, mas que ele transformava como sendo do executivo. Até porque tinha que ser de iniciativa privada do governo, para não cair no instrumento do vício de iniciativa. Exato, ficaria inconstitucional. Tá. Então, esse é um trabalho, né, de lei que a gente fica pressionando para que o governo local, o governo executivo, apresente, que é a iniciativa dele. Você falou que você morou na QI 9 depois? Eu morei na 9, eu morei na 4, eu morei na 2, eu morei na 15. Não, rodou pra caramba o Guará. Muito, muito. Tá. Você deixou o Guará por quê? Para ficar mais perto do plano, aí porque eu fui trabalhar no INSS. Eu gosto de trabalhar perto. E hoje eu moro na 406 Sul, num apartamento pequeno, do tamanho da minha necessidade. Não tenho empregada, faço tudo. E meus filhos todos criados, né? 2 na Inglaterra e 2 aqui concursados. Um na área de justiça e outro no Itamaraty, que é o mais novo, o Lucas, né? É oficial de chancelaria concursado no último concurso da Dilma. Eu conheço 2 que, inclusive, foram comigo para a Disney quando eram crianças. Pedro e Mariana, né? Isso, Mariana está nos Estados Unidos e Pedro também. Desculpa, Inglaterra. Na Inglaterra. Estão na Inglaterra. Nós tínhamos uma agência de viagem. Tem as fotos. E a gente fazia passeios para a Disney, que era Rafas Turismo, e nós levamos o Pedro e a Mariana. Eles não esquecem. Que bom. Foi muito bom o passeio. Eu tenho as fotos todas, se eu soubesse eu trazer para você ver. Recordar é viver. Que legal. Bom, gente, hoje nós então entrevistamos a deputada Lúcia Carvalho, que os mais novos pode ser que não conheçam, mas os mais antigos com certeza, né? E é importante a gente saber dessa trajetória dela e principalmente o fato dela ter morado tanto tempo no Guará. Exatamente. Com muito orgulho, com muita alegria e assim, só tenho bons momentos aqui. Quero registrar uma coisa, um fato de hoje. Fiquei muito chocada com aquela retirada da casa das mulheres ocupadas, né? Por aquelas mulheres aqui do Guará. Eu acho que o diálogo seria fundamental antes de terem usado a força. O diálogo mesmo. E o diálogo significaria tirar aquelas mulheres dali, se a casa não é para isso, para um outro espaço, sabe? Mas quando você vê o voluntariado das pessoas, dos cidadãos de uma cidade, patrocinando um projeto, a administração tem que abraçar, sabe? Eu só espero que o administrador local repense a forma como que foi retirado aquele projeto. Assim como eu sei que ali, naquela área de esportes também acabaram e não repuseram nada. É porque estava previsto. Está tudo previsto, mas você vê, né? Por que tira? Deixa então ficar até na hora da implantação do novo. Tá certo. Né? Então, estou ligada no Guará, viu? Estou vendo. Obrigado, deputada. Para mim vai ser sempre deputada. Opa! E você sempre meu amigo, jornalista, uma pessoa extremamente bacana, sensível aos problemas dessa comunidade e filho do Guará, né?